Vamos conversar aqui no Matemática Rapidola agora de matriz genérica. Não esqueça da aula anterior que matriz é qualquer tabela que você consiga organizar em linhas e colunas. E um detalhe importante que aqui apareceu assim, ó, matriz A, não esqueça, matriz simbolizamos por letra maiúsculas. Matriz A igual A e J. Que história é essa? Se aqui é Azão, aqui é Azinho. Bzão, Bzinho, sempre nesse esquema. E esse IJ que apareceu aqui é índice, viu? Na hora de copiar aí, copia como índice. A igual A e J. E um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês é, como o I apareceu em primeiro, o I vai ser a linha e o J vai ser a coluna. Professor, você está dizendo que I sempre é a linha? Não, não falei isso. Eu falei que o primeiro que aparece, ele é a linha e o segundo que aparece vai ser a coluna. Então, se aparecesse, por exemplo, aqui, AJI, poxa, então pegadinha do autor da questão, o primeiro é o J, então J representa a linha e o I vai ser a coluna. Porque não interessa, pode aparecer mais outras questões por aí, que vai aparecer um MN bem aqui. E aí você tem que saber que o primeiro que você cita é a linha e o segundo é a nossa coluna. Então, matriz A igual A e J, 2 por 2. O que quer dizer isso? Esse 2 versus 2. Primeiro sempre a linha, segundo a coluna. Então, esse 2 quer dizer que a minha tabela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, é a primeira situação que você tem que entender que de modo geral, de modo genérico, você pode simbolizar a sua tabela assim, ó. Matriz A igual o elemento Azinho. Aí você coloca aqui, ó, A11. O que quer dizer A11? Primeira linha, primeira coluna. Bem aqui, A12. O que é A12? Primeira linha, segunda coluna. Aqui, A21, segunda linha, primeira coluna. E A22, segunda linha, segunda coluna. Aqui, ó. Esse símbolo aqui, A igual A e J, 2 por 2, quer dizer isso aqui. Que eu tenho uma tabela que vai ter 2 linhas e vai ter 2 colunas, que eu posso representar de modo geral, de modo genérico, dessa maneira aqui, ó, essa maneira equivalente a isso aqui. Então aqui, ó, A11, primeira linha, primeira coluna, igual batalha naval, para você localizar os elementos. A12, primeira linha, segunda coluna, dá um tiro. Aqui A21, então segunda linha, primeira coluna. Mura, eu posso ler A11, A12, A21, A22? Matematicamente não é correto. O correto é ler A12, mas você pode ler sim. Se você compreende o que está escrevendo, eu faço essa permissão para você. Agora que eu já tenho isso aqui, aí vem a pergunta número 2. Mura, tem como eu calcular esses valores aqui? Tem, se vier uma senha, se vier um código chamada lei de formação. Então, a lei de formação vai depender de cada exercício. Por exemplo, vamos supor que eu tenha essa lei de formação. Ele me diz que o elemento A e J é igual a 2i menos J. O que isso quer dizer? Que eu posso calcular um por um. Por exemplo, o elemento A11, quem vai ser ele? Você joga 1 aqui, joga 1 aqui. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 menos 1 é 1. Então, eu já tenho esse primeiro elemento. A minha matriz A está aqui. Não esqueça que a nossa matriz você pode simbolizar por parênteses ou por um colchete, mesma ideia. Aqui você tem o número 1. Vamos calcular o elemento A12. Aí você coloca 1, 2. O que isso quer dizer? Que eu vou jogar aqui no lugar do I, o I vale 1, 2 vezes 1, menos o J, que é 2. O primeiro aqui, é só você observar, o primeiro ó, é o I e o segundo aqui é o J, basta substituir na sua lei de formação, é o nome que a gente dá para esse código aqui. 2 vezes 1 é 2, menos 2, 0, então bem aqui é 0. Agora, quanto vale o elemento A21? Mesmo esquema, 2 vezes o I, que é 2, menos o J, que é 1. 2 vezes 2, 4, menos 1 vai dar o número 3. Você coloca aqui. E o elemento A22? O elemento A22 será 2 vezes o I, que é 2, menos o J, que é 2. E aí vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 2 vai dar 2.
Coloque bem aqui o resultado e dessa maneira eu consegui descobrir qual era a matriz. Então, quando você fala em matriz genérica, você tem que compreender quando aparecer esse código aqui, A igual A e J 2 por 2, é uma tabela que vai ter duas linhas e duas colunas que a gente pode localizar dessa maneira. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna e assim vai. Aqui apareceu uma lei de formação. Moura, sempre essa vai ser a lei de formação? Não, depende do autor da sua questão. Vamos resolver o exemplo 2. Obtenha a matriz B igual a B e J 3 por 2, tal que B e J é igual a I menos J, se I é menor ou igual a J, e I mais J, se I é maior que J. Para resolver, você não pode se apavorar, você vai na calma. Eu tenho uma tabela aqui B, ó, essa tabela B. A minha tabela vai apresentar quantas linhas? Você coloca aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então, você vai colocar assim, ó. Lembra daquela história, Bzão, Bzinho. Então, você vai ter aqui, ó, B11, bem aqui B12, B21, B22, B31, B32. Então, aqui está a minha tabela. Pode observar quantas linhas eu tenho nessa tabela aqui. 3 linhas. E quantas colunas eu tenho aqui? 2 colunas. Uma tabela aí do tipo aí 3 por 2. A gente fala tipo aqui 3 por 2. Quando é uma tabela 2 por 2, a gente fala tipo 2 por 2 ou até mesmo de ordem 2. Mas aqui 3 linhas e 2 colunas. E não esqueça, a gente lê aqui na boa B11, B12, mais primeira linha, primeira coluna, quer dizer, B11, B12. E agora, para descobrir esses elementos aqui, eu tenho que olhar o nosso código, a nossa senha, a chamada lei de formação, que o autor da questão forneceu essa lei. E a gente às vezes dá uma bugada, mas Moura, eu não estou entendendo o que isso quer dizer. Olha só, lembra que o I aqui é o primeiro número, o I e o J é o segundo. Está dizendo o seguinte, se o I é menor ou igual a J, utilize essa primeira relação. Caso contrário, utilize a segunda, que é quando o I é maior que o J. Calma. Vamos, por exemplo, aqui B11. Você vem aqui, ó, B11. O que é que você poderia notar? Que o I e o J, I e J são iguais. Se I e J são iguais, você vai subtrair 1 menos 1. E aí o resultado é 0. Então, no lugar desse carinha, você vai colocar aqui, ó, matriz B. Esse valor aqui eu já fiz a conta, deu 0. Aqui, quando I e J são iguais, subtrai. Mesma situação aqui, eu posso calcular logo o 2, 2 para facilitar a nossa vida. 2, 2, o I e o J são iguais, vai fazer 2 menos 2, que é 0. Então, esse elemento aqui eu já sei que vale 0. Então, aqui eu já calculei esse carinha aqui, que vai dar 0 aqui, 0 aqui. E está me contando também aqui, se o I é menor que o J, bem aqui, ó, 1 é menor que o número 2. Se o I é menor que o J, faça I menos J. Então, aqui, ó, B12. Quem vai ser o B12? Será aqui, ó, 1 menos 2, menos 1. Então, já tenho esse resultado bem aqui, ó. Agora, para finalizar, está faltando calcular esses 3 elementos. Por exemplo, B21. Quem vai ser o B21? Observe aqui, ó, que o I é maior que o J. I maior que J está dizendo some os valores. O I mais o J. Então, 2 mais 1 é o número 3. E aí, a mesma situação vai ocorrer nesses dois aqui, ó. Pode notar que o I, que é o primeiro número que aparece aqui, ó, é maior que o J e está pedindo some esses valores. Então, vou somar logo direto. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Então, está aqui a nossa tabela, a nossa matriz escondida por esse código aqui, essa chamada lei de formação. Então, 2 coisas importantes nós conversamos hoje aqui no Matemática Rapidola. Primeiro, qual é o nosso esquema aqui chamado matriz genérica? É, na verdade, um código, e esse código bem aqui, simbolizado aqui nesse caso por B igual a B e J 3 por 2, é para a pessoa entender que eu tenho uma tabela, essa tabela vai ter, no caso aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas, e aí você coloca, baseado aí em batalha naval,
né? Primeiro elemento, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Pode ler Rapidola, B11, B12, B21, B22 e assim vai. Aí veio uma lei de formação, que vai depender de questão para questão, mas a ideia é a mesma. Você localiza aqui, ó, veio B e J. Então, o primeiro que apareceu aqui é o I e o segundo é o J. E aí você vai fazer a sua tradução dessa simbologia para montar. Quer saber mais sobre matrizes? Acompanhe o Matemática Rapidola. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.